Ao longo da história, os heróis sempre fascinaram a humanidade. Os seus feitos, desafios e jornadas representam o melhor de nós mesmos e nos ajudam a superar desafios e adversidades. E foi inspirada nessa coragem, nessa busca interna dos heróis que eu decidi criar uma série de vídeos para 2025. Em cada mês eu vou trazer reflexões baseadas na jornada de um dos heróis da mitologia grega, para que isso contribua com a nossa evolução como seres humanos. E já vamos começar com um herói muito emblemático que vai nos orientar através da estratégia e da perseverança para que nós consigamos alcançar as nossas metas em 2025. Nós vamos explorar a jornada, a Odisseia de Ulisses. Eu sou a Heloísa e aqui nesse canal eu divido com você tudo que o mundo e os livros me ensinam e que podem contribuir para a nossa evolução como seres humanos. Se você já gosta desse tipo de vídeo sobre autoconhecimento, sobre viagens, livros, mitologia, psicologia, filosofia, já me segue, já segue aqui o meu canal. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que também precisa dessas reflexões, precisa despertar o herói que existe dentro de si, porque eu tenho certeza que vai te ajudar e ajudar muitas pessoas. Então não deixa de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no meu canal. Então, nesse mês de janeiro, nós vamos navegar com Ulisses e vamos aprender sobre planejamento, estratégia e perseverança. Vamos entender com ele que mesmo que demore, é possível sim chegar aos nossos objetivos, mesmo que tenha muitos obstáculos e muitos desafios no caminho. É só a gente se planejar e a gente agir com inteligência e estratégia. E principalmente, estarmos cientes de qual é a meta que nós queremos atingir e não deixar nada nos tirar dessa rota. Ulisses enfrentou monstros, tempestades, desvios no caminho, mas ele sabia muito bem onde ele queria chegar, que era o reino dele, que se chamava Ítaca, para onde ele estava voltando após a guerra de Troia. Eu vou contar um pouquinho a história dele para você entender melhor. Mas por que eu escolhi Ulisses para o mês de janeiro? Porque janeiro é exatamente aquele mês onde a gente está criando as nossas metas, descobrindo qual é a nossa Ítaca. E foi justamente agindo com estratégia, com perseverança, com resiliência e superando muitos desafios que Ulisses chegou até a Ítaca dele. E por isso a gente pode usar ele como um exemplo para também atingir a nossa. Quem foi Ulisses? Ulisses, que você também pode ouvir sendo chamado de Odisseu, é o herói da Odisseia de Homero. Odisseia é um canto, uma história contada em poesia que foi escrita pelo poeta Homero. Ulisses era rei de uma ilha chamada Ítaca, era esposo da Penélope e pai do Telêmaco. Era um homem muito sábio e astuto. Ele relutou muito em ir para a guerra, mas ele acabou se juntando aos gregos na campanha contra Troia. Infelizmente eu não vou poder entrar em toda a história aqui, mas eu sugiro que você leia mais, leia a Odisseia de Homero e entenda melhor a história de Ulisses e também a história da Guerra de Troia, que você vai encontrar em um outro livro de Homero chamado Ilíada. Bom, então Ulisses lutou a Guerra de Troia junto com os gregos e os gregos já estavam quase perdendo a Guerra de Troia e aí Ulisses teve uma ideia brilhante porque ele sempre foi muito astuto e muito inteligente. Ele decidiu criar um grande cavalo e entregar esse cavalo como um presente para Troia, falando que eles estavam se rendendo e parabenizando Troia pela vitória na guerra, reconhecendo então a derrota dos gregos perante a guerra. E então eles entregaram esse cavalo para os troianos receberam e colocaram para dentro dos muros de Troia. E aí, quando todos já estavam comemorando que tinham vencido a guerra, já estavam bêbados, os gregos que estavam escondidos dentro do grande cavalo saíram de lá de dentro e tomaram Troia para eles, sendo assim vitoriosos. Então eles ganharam a guerra assim nos 45 do segundo tempo por causa da inteligência de Ulisses.
Depois de terem ganhado a guerra, Ulisses começou a sua volta para casa, para sua ilha, Ítaca, onde ele tinha deixado sua esposa Penélope e seu filho Telêmaco. Contudo, a viagem, que deveria durar apenas algumas semanas, se transformou em uma odisseia de 10 anos. Durante esse tempo, Ulisses e os seus marinheiros, eles enfrentaram diversos desafios. Não foi uma jornada nada fácil para eles. E eu vou falar alguns desses desafios aqui, mas, novamente eu falo, se você quiser saber de todos, você precisa ler a Odisseia, que lá Homero descreve brilhantemente todos esses desafios da jornada de Ulisses. Um dos desafios muito famosos dessa jornada de retorno para casa do Ulisses foi o encontro com o ciclope Polifemo. Enquanto voltavam para casa, o barco de Ulisses foi desviado para uma ilha misteriosa. E aí, curiosos para desbravar a ilha, os marinheiros e Ulisses também saíram por essa ilha e ficaram assim encantados de encontrar lá muitas coisas, como queijos e leite de cabra também dentro de uma caverna. Aí eles ficaram lá dentro dessa caverna esperando o dono desses mantimentos voltar para que eles pudessem pedir se eles também poderiam desfrutar daqueles mantimentos. Para sua surpresa e terror, quando o dono dos mantimentos voltou, ele era um grande ciclope, o temido Polifemo. Quando Polifemo chegou na caverna, ele já percebeu que ela estava cheia de intrusos e aí ele rolou uma pedra gigante para frente da entrada da caverna, impedindo que esses intrusos fugissem, que eles saíssem da caverna. E ele não demonstrou piedade nenhuma em relação a eles e já começou a pegar os marinheiros e devorar 2 de cada vez. Ulisses, tomado pelo medo e pela necessidade de proteger os marinheiros que ainda restavam, ele teve que pensar rápido e estrategicamente. Ele sabia que não podia derrotar Polifemo pela força bruta, já que ele era um homem apenas e Polifemo era um gigante. Então, ele sabia que precisava ser engenhoso, que precisava ser inteligente. Ele traçou um plano para tentar escapar. Então a primeira coisa que ele fez foi tentar ganhar a confiança de Polifemo. Ele começou a conversar com ele e se apresentou. Ele disse para Polifemo que o nome dele era Ninguém. Quando ele se apresentou com esse nome, ele já sabia que isso seria crucial para toda a estratégia que ele tinha criado lá na cabeça dele. Ganhando então a confiança de Polifemo, ele apresentou para o Ciclope o vinho, do qual o Ciclope gostou muito do sabor daquela bebida e acabou se embriagando com a bebida deliciosa. Depois que ele já estava embriagado e caiu dormindo, Ulisses continuou seu plano. Ulisses e os marinheiros pegaram um tronco de madeira que estava dentro da caverna e cortaram ele até que ele se transformasse em uma lança. Então eles aqueceram essa lança no fogo e com toda a força que eles tinham, enfiaram a lança dentro do único olho do Ciclope, cegando-o. Polifemo acordou gritando de dor e muito confuso, sem saber o que estava acontecendo. A única coisa que ele conseguia gritar para tentar chamar os outros ciclopes era: ninguém está me atacando, ninguém está me atacando. Como ele falava que ninguém estava atacando ele, os ciclopes acharam que ele estava delirando e ninguém foi olhar o que realmente estava acontecendo. Tá vendo por que foi importante o Ulisses usar esse nome lá no começo? Mas ainda tinha a pedra na frente da caverna que impedia que eles saíssem de lá. Só que passou a noite e como o Ciclope ele criava ovelhas, no dia seguinte ele precisou soltar as ovelhas para que elas fossem pastar. E aí entra mais uma engenhosidade do Ulisses. Quando o Ciclope tirou a pedra para que as ovelhas saíssem, ele ficou tateando a entrada da caverna para tentar pegar os homens, porque ele sabia que eles também iam tentar sair da caverna. Então ele ia tateando e tateando as ovelhas em cima delas para ver se eles não estavam montados nas ovelhas. Só que o Ulisses foi mais inteligente do que isso. Ele e os seus homens se amarraram embaixo das ovelhas e eles iam agarradinhos assim embaixo da barriga delas para conseguir sair sem que o Ciclope conseguisse perceber que eles também estavam fugindo dali.
É muito legal essa imagem das ovelhas, inclusive lá em Delfos, na Grécia, quando eu estive lá, eu vi lá tem uma imagem antiga, uma pequena escultura do Ulisses, justamente preso embaixo de uma das ovelhas do Polifemo, saindo de dentro da caverna. Se eu achar uma imagem, vou deixar aqui para vocês. Foi dessa forma, agindo com rapidez, pensamento rápido e estratégico, que o Ulisses e os seus companheiros, que restaram, porque alguns infelizmente morreram, que conseguiram sair de dentro da caverna de Polifemo e chegar até o navio. Só que quando Ulisses chegou no navio, ele agiu de uma forma um tanto orgulhosa. Ele gritou de lá: "Fique sabendo que quem te atacou foi o grande Ulisses." Só que Polifemo era filho de Poseidon, que é o deus dos mares. Então, na hora que Ulisses se identificou, ele falou que ele não era mais o ninguém, agora ele tinha um nome, o nome dele era Ulisses. Polifemo pediu para o seu pai: "Pai, me vingue, faça alguma coisa para que esse salafrário se ferre e não chegue a Ítaca tão fácil assim não." Essa provocação do Ulisses, infelizmente, custou muito caro. Porque Poseidon, através de tempestades e desvios marinhos, dificultou muito a chegada dele até Ítaca. Durante a jornada de retorno de Ulisses, ele enfrentou diversos desafios, mas poucos foram tão sedutores e perigosos quanto o canto hipnótico das sereias. As sereias gregas, que eram bem diferentes da sereia celta que a gente está acostumado a ver, eu vou até deixar uma imagem delas aqui, porque elas não eram uma mulher com nadadeiras, na verdade elas eram uma espécie de ave com cabeça de mulher, mas essas criaturas míticas eram muito perigosas e elas também atraíam os marinheiros para a morte através do seu canto. O canto das sereias, ele prometia que ia revelar grandes segredos para os marinheiros, que ia revelar prazeres inimagináveis, então era muito difícil de resistir. Mas antes de entrar no território das sereias, Ulisses ele recebeu uma ajuda. Antes disso ele tinha ficado em uma ilha com uma feiticeira que se chama Circe, que eu não vou conseguir contar toda a história aqui, mas a Circe avisou para ele que seria muito perigoso passar por aquele território das sereias. Ela falou para ele que nenhum marinheiro conseguia passar por lá sem sucumbir ao canto das sereias. A Circe explicou para ele que nenhum marinheiro conseguia resistir àquele canto, então eles eram atraídos pelas sereias e acabavam naufragando o navio e todos os marinheiros morriam. Por isso, já sabendo desses perigos, novamente veio as estratégias do Ulisses e ele conseguiu bolar um plano para passar por lá. O plano foi bastante engenhoso, então ele pediu que os marinheiros colocassem cera de abelha dentro dos ouvidos para que eles não ouvissem o canto da sereia e não sucumbissem a eles. Só que o Ulisses, ele queria muito entender o poder desse canto, ele queria entender o que elas prometiam e como é que ele ia reagir àquilo. Ele queria saber dentro dele como ele reagiria, o quão humano ele ainda era para sucumbir àquele canto, aquele desejo, aquela hipnose do canto das sereias. Só que para não correr o risco de se jogar e morrer dentro da água, ele pediu que os marinheiros amarrassem ele no mastro do navio e que não soltassem de jeito nenhum, mesmo que ele estivesse enlouquecido e que eles vissem que ele estava enlouquecido e querendo sair dali, eles não podiam soltar ele de jeito nenhum. Quando eles entraram no território das sereias, o canto delas começou a ressoar pelo ar. E era um canto incrivelmente sedutor, prometendo sabedoria, glória e satisfação dos desejos mais ocultos. Elas cantavam: "Venha até nós, famoso Ulisses, glória maior dos aqueus. Para a nau, para que nos possa ouvir, pois nunca por nós passou nenhum homem na sua escura nau que não ouvisse primeiro o doce canto das nossas bocas. Depois de se deleitar, prossegue caminho, jamais sabedor." Os marinheiros, com o ouvido tapado pela cera de abelha, não escutaram nada, mas Ulisses foi completamente enfeitiçado pelo canto das sereias. Ele lutou contra as cordas e gritou e implorou, mas os seus marinheiros, mesmo vendo ele lá se debatendo, continuaram o curso do navio e não soltaram ele de jeito nenhum.
Graças à liderança do Ulisses, à preparação que ele deu para sua equipe, eles conseguiram passar em segurança pelo território das sereias. E assim que eles passaram, o Ulisses voltou ao seu estado normal e eles conseguiram continuar o curso até Ítaca. Vamos para um outro desafio de Ulisses, que foi o relacionamento com Calipso. Depois de enfrentar inúmeros desafios e tempestades que foram enviadas por Poseidon, Ulisses acabou sendo jogado à deriva no mar. Ele acabou sendo levado pelo mar até uma ilha chamada Ogígia, que era habitada por uma ninfa chamada Calipso. A ilha era um paraíso de beleza estonteante, cheio de coisas paradisíacas e de muita beleza, de muitos pássaros, de muito verde. Tudo encantava muito naquele ambiente. A Calipso resgatou o Ulisses e cuidou dele, tratou ele com todo o conforto, com todo o carinho que ela podia oferecer. E ela ficou encantada pela beleza e pela inteligência de Ulisses e acabou se apaixonando por ele. E no começo, Ulisses cedeu a essa paixão, então os dois ficaram juntos e ele ficou ali por um longo período. Só que por mais que ele recebesse todo o amor do mundo, todo o prazer do mundo, através de toda essa hospitalidade da Calipso, o coração dele ainda sentia aquele vazio, porque ele sabia que não era ali que ele queria estar. Ele queria estar em Ítaca, junto com a esposa dele e o filho. Ulisses ficou em Ogígia por 7 anos. E durante esse período ele sofreu um conflito interno muito grande, porque por um lado ele tinha todos os prazeres da carne, ele tinha sexo, ele tinha comida, ele tinha beleza para desfrutar, mas por outro lado alguma coisa dentro dele falava que não era ali que ele deveria ficar, que ele deveria voltar, dar algum jeito de voltar para aquela rota até Ítaca. Só que era muito difícil, porque ele estava em uma ilha, ele não tinha mais o navio dele naquele momento, ele já tinha perdido tudo. Então todos os dias ele ia até a praia, chorava olhando para o horizonte e implorando aos deuses que por favor libertassem ele daquele lugar. E os deuses, sensibilizados pela dor de Ulisses, ouviram as suas preces. Então a deusa Atena foi até Zeus e pediu para ele que ele libertasse o Ulisses da ilha. Zeus atendeu o pedido de Atena, que era uma filha muito querida dele. Zeus, para quem não sabe, é o rei do Olimpo, né? O deus supremo do Olimpo. Então ele enviou seu mensageiro, que era o deus Hermes. Hermes foi até a ilha de Ogígia e falou para Calipso que ela tinha que libertar o Ulisses. Calipso ficou destroçada, ela ficou muito mal, ficou muito triste, mas ela sabia que ela não podia negar um pedido de Zeus, porque ela era apenas uma ninfa e ele era o deus do Olimpo. Então ela cedeu ao pedido e deixou Ulisses ir embora. Ela cedeu para o Ulisses os materiais para construir uma jangada, inclusive ajudou ele a construir essa jangada. Mas quando ele já estava partindo, ela tentou uma última coisa. Ela falou que se ele permanecesse, ela ia oferecer para ele a imortalidade. Porém, Ulisses recusou. Ele falou que era muito grato a toda a hospitalidade dela, mas deixou claro que o seu coração estava com Penélope em Ítaca. E mais uma vez, Ulisses partiu, agora numa jangada, através de um mar infinito, seguindo a sua jornada até o seu destino final, do qual ele nunca desistiu, que era Ítaca. Bom, esses foram apenas alguns dos desafios que o Ulisses passou até chegar em casa. Ao todo, ele ficou 20 anos longe de casa, 10 anos na Guerra de Troia e 10 anos nesse processo de tentar chegar em Ítaca. Mas os seus desafios não terminariam por aí, porque quando ele chegou em Ítaca, ele ainda teve que desafiar outras coisas, ele teve que passar por outros obstáculos. Como já fazia muito tempo que ele estava longe de casa, e quando ele saiu, seu filho era muito pequeno, o Telêmaco, ele era um bebê. E a sua esposa, Penélope, ela ficou responsável por aquele reino. Só que, como ele sempre era um homem, né, que tinha que ser o responsável, e o Ulisses já estava muito tempo fora, todo mundo achava que ele tinha morrido, haviam vários pretendentes querendo conquistar Penélope e forçando ela a escolher um deles para que se tornasse o rei de Ítaca.
Então, eu vou resumir muito bem aqui, mas Ulisses chegou lá em um navio dos Feácios, depois de ele passar em um outro lugar, ele foi deixado lá em Ítaca, e ele estava tipo um mendigo, e aí Atena que orientou ele para que ele entrasse em casa sem primeiro se revelar para Penélope. Primeiro ele só se revelou para o seu filho Telêmaco, e aí ele chegou lá, desafiou todos os pretendentes, matou todo mundo, e aí a Penélope ainda não acreditava que era ele. Aí ela fez uma pergunta para ele, na verdade ela fez um desafio para ele, pediu para ele trocar a cama dela de lugar. E aí ele falou que isso era impossível, porque duas das pernas da cama faziam parte de uma árvore que estava dentro do quarto. Então ali ela percebeu que ele realmente era Ulisses, e aí eles viveram felizes para sempre. Mas agora nós vamos ver como a jornada de Ulisses não é tão diferente da nossa. Ulisses foi chamado para lutar na guerra de Troia, tendo que deixar para trás a sua esposa e o seu filho. Ele sabia que não ia ser fácil, mas mesmo assim ele aceitou esse pedido porque isso fazia parte da missão dele, da jornada, do propósito dele. Muitas vezes nós também somos chamados para determinadas guerras e a gente precisa deixar a nossa zona de conforto. Às vezes nós somos chamados para um outro emprego que exige uma mudança para uma outra cidade ou uma mudança para um outro país. A gente precisa trocar um relacionamento, e durante esses chamados a gente precisa deixar coisas para trás. Às vezes você deixa a família, às vezes você deixa amigos queridos, e você tem que enfrentar isso. São coisas que a gente precisa abrir mão para a gente conseguir dizer sim para determinadas tarefas que a gente recebe no decorrer da nossa jornada. E se inspirar em Ulisses, em toda essa resiliência dele, é muito positivo para nós. Porque olha quanta coisa que ele enfrentou. Ele teve que aceitar esse destino dele, mas em nenhum momento ele pensou em mudar a sua rota, por mais que tenha tido momentos de dúvida, mas ele sabia lá no interior dele para onde ele queria retornar. Então ele foi, cumpriu a sua missão e retornou para Ítaca. E esse retorno foi cheio de coisas inesperadas, de obstáculos que ele não sabia que ia ter que superar, mas ele era um homem preparado. Ao longo da vida ele se preparou para isso, porque ele era muito inteligente e estratégico, e assim acabou sendo mais fácil de superar esses desafios. Então isso também é um convite para que a gente se prepare, para que a gente esteja sempre absorvendo conhecimento, estudando, sendo curioso com as coisas, para que quando a prova se mostrar na sua frente, você tenha recursos para superá-la. Então vamos ver alguns obstáculos que o Ulisses superou e como a gente pode aplicar isso na nossa vida. As tentações e os desvios através do canto das sereias. Ele podia ter sucumbido a isso, deixado a missão dele de lado e dado cabo a esses desejos da carne. Assim como o canto das sereias, nós também somos constantemente atraídos por promessas vazias, por prazeres imediatos. As redes sociais, os vícios, a procrastinação são as nossas sereias modernas que vivem nos desviando do nosso propósito. Obstáculos gigantes e aparentemente intransponíveis, como o Polifemo. Quantas vezes a gente não se depara com problemas que parecem tão grandes que a gente não vai ser capaz de resolver? Só que para isso a gente precisa de inteligência, porque o Ulisses sabia que ele não ia conseguir enfrentar ele cara a cara. Ele não tinha a mesma força física que o Polifemo. Então às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, tentando superar as coisas de uma forma bruta, de uma forma física, de uma forma mecânica, e não usa o raciocínio para superar os nossos obstáculos. A gente não olha as coisas por um outro ponto de vista e não consegue ver quais são as outras saídas que tem para conseguir fugir de dentro daquela caverna e daquele problema gigantesco, daquele ciclope que está ali na sua frente. Esses momentos exigem criatividade, resiliência e coragem, claro, porque enfrentar um gigante não é nada fácil, ele exige coragem, mas nós temos que ser fortes e corajosos na nossa jornada. E a tentação de abandonar o seu propósito por uma vida de conforto na ilha de Calipso foi outro desafio que parece muito com os quais a gente passa na vida.
Quantas vezes nós somos tentados a desistir dos nossos sonhos por causa de prazeres momentâneos? No entanto, abandonar esses desejos maiores, esses sonhos verdadeiros, causa uma sensação de vazio dentro da gente. Então nós precisamos superar essa vontade de ficar ali onde está gostoso, onde está prazeroso, para buscar algo que vai ser ainda maior do que isso. E a chegada em Ítaca, ela tem um significado muito grande, porque ela é muito mais do que uma chegada geográfica, algum local, algum destino. Ela é a chegada à essência dele, ao interior dele, a quem ele realmente é. Isso é muito simbólico. E isso é para todos nós. O verdadeiro retorno é para a nossa essência, para dentro de nós mesmos, restaurando essa harmonia interior. Então, as lições que o Ulisses nos deixa são essas: foco no propósito, resiliência e persistência, inteligência e estratégia, e também aceitar a ajuda dos outros, porque no decorrer desse caminho ele recebeu vários auxílios, seja dos deuses, seja de pessoas como de feiticeiras, né, como foi o caso da Circe, a própria Calypso também o ajudou, os marinheiros que estavam ao seu redor. Então aceitar a ajuda dos amigos, das pessoas que te querem bem também é muito importante. E o principal ensinamento: nunca perca o seu objetivo de vista. Ulisses enfrentou anos de dificuldade, mas sempre manteve Ítaca na sua mente. E agora vamos a alguns exercícios práticos para aplicar as lições de Ulisses. Você vai precisar de um papel, de um caderninho, inclusive eu te indico sempre ter o seu caderno de reflexões e de atividades onde você pode trabalhar o seu autoconhecimento. Eu tenho sempre um caderninho desse à mão e ele é muito importante. Escrever é algo que faz a gente refletir mais, porque não é tão rápido quanto digitar e você tem que ficar pensando ali, escrevendo, então aquilo te faz refletir sobre o processo. Para mim, pelo menos, é algo terapêutico, é algo que ajuda muito. Eu sugiro que você faça isso também. Então pega o seu caderninho e o primeiro exercício que você vai fazer é definir a sua Ítaca. Escreva qual é o seu propósito. Talvez hoje você não tenha total clareza dele, mas o que você quer da vida? Você provavelmente quer alguma coisa da vida, nem que sejam coisas materiais, não precisa ser nada transcendente. Mas o que você quer? Escreva esse objetivo. E seja bem específico e reflita por que ele é importante para você. O segundo exercício é: identifique as suas sereias. Liste todas as distrações que frequentemente te desviam do teu caminho. Mas lista tudo, né? São redes sociais, são problemas com vícios, são pessoas tóxicas que estão ali te tirando a atenção do seu foco no seu propósito. Liste tudo que você acha que é uma distração. E o terceiro passo é: crie um plano estratégico. Depois que você já sabe qual é a sua Ítaca e quais são as suas sereias, tente escrever estratégias para você superar esses obstáculos. Então, são as redes sociais que me tiram o foco e a atenção daquilo que eu tenho que fazer. Eu vou limitar o meu tempo lá, vou colocar um temporizador, vou colocar uma senha para entrar no Instagram, vou fazer alguma coisa que me impeça de perder tanto tempo nas redes sociais. Ou é um relacionamento que te bota para trás, que te desanima, que só faz críticas negativas a você, coloque lá como estratégia: eu vou conversar com essa pessoa, eu vou romper essa relação. Às vezes a gente precisa romper algumas relações para seguir aquilo que a gente realmente quer. Então, liste todas as estratégias, seja inteligente e estratégico como Ulisses para fazer isso. O quarto passo é praticar a resiliência. Para isso, a gente pode fazer superando todo dia um pequeno desafio, porque aí a gente vai aprendendo a ser resiliente. Então, talvez o seu desafio hoje seja ir para a academia, por exemplo. Então, coloque uma pequena tarefa, nem que seja fazer 15 minutos de caminhada, caso você não faça nada. Mas é importante todo dia a gente se superar um pouquinho, ser consistente, persistente,
para que a gente crie essa memória de que eu sou capaz de superar obstáculos, eu sou resiliente, eu sou capaz de ver o obstáculo na minha frente, superá-lo e me tornar mais forte depois disso. E o quinto exercício é recalcule a sua rota de navegação sempre que preciso. Às vezes a gente cria objetivos que a gente ainda não sabe se realmente fazem parte do nosso propósito, mas isso é importante para a gente pelo menos ir seguindo um norte, seguindo um rumo. Só que é importante a cada 3 meses, pelo menos, a gente reavaliar essas metas e ver se elas ainda fazem sentido e, principalmente, se elas fazem sentido, se a gente está seguindo a rota certa, porque talvez você criou a meta e você deu uma desviada na rota e nem percebeu. Então é sempre importante recalcular essa rota, olhar o seu mapa e ver se você está navegando rumo à sua Ítaca. E concluindo esse vídeo aqui, essa lição, essas lições que a gente aprendeu com Ulisses, eu acho que uma outra coisa que é importante que Ulisses nos ensina é que o caminho é tão importante quanto o seu ponto final, o seu ponto de chegada. Então, eu trouxe esse vídeo no mês de janeiro para a gente se planejar e pensar na nossa meta ao longo do ano, mas também é importante curtir o processo, porque nesse processo de chegar até Ítaca, Ulisses aprendeu muita coisa. Não pense que ele não deve ter aprendido. Olha quanta coisa que ele passou. Ele viu um ciclope, ele ouviu o canto das sereias que trazia um monte de segredos e sabedorias e mistérios. Muita coisa ele guardou para ele e se tornou ainda mais forte, ainda mais inteligente por causa desse caminho até Ítaca. Então, essa é uma outra lição que a gente tem que tirar. Aproveite o caminho, aproveite a jornada. Às vezes ela é mais importante do que o destino. Inclusive tem um poema que se chama Ítaca. Eu não me recordo agora o nome do autor, mas eu vou deixar o poema aqui na descrição do vídeo. Ou quem sabe eu até recite ele aqui no final do vídeo. E nesse poema ele descreve tudo que a gente pode passar ao seguir pela nossa Ítaca e o quanto essas coisas que a gente aprendeu, elas são tão importantes quanto o destino, quanto a chegada em Ítaca. É um poema lindíssimo, tá? Vou deixar para vocês. E lembra que mesmo que o caminho seja longo, cada passo é um avanço. Tá? Não pense que não é, mesmo que seja pequeno, é um avanço. Eu espero que você tenha aprendido muitas coisas, que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou adorar saber a sua opinião. E eu gostaria que você escrevesse aqui embaixo, se você puder, claro, né? Qual é a sua Ítaca, quais são as suas sereias. Coloca aqui os exercícios também, da forma como você tá fazendo ele aí. Eu vou adorar saber e conversar com você ali nos comentários. E lembra que o seu destino é Ítaca, mas o herói que você se transforma, que você vira durante esse processo é o que realmente importa. Eu sei que existe um herói aí dentro de você e eu espero que durante esse ano a gente consiga despertar ele. Curte esse vídeo, encaminha para as pessoas que também estão precisando despertar o seu herói interior e não deixa de se inscrever no meu canal, porque agora todo mês vai ter um vídeo sobre os heróis e também vão ter outros vídeos aqui sobre psicologia, rotina, filosofia e vários assuntos que eu trago por aqui, tá bom? Muito obrigada e te vejo no próximo vídeo.